Se você poupa a sua energia, se você poupa o seu salário, o dinheirinho que você recebe, os seus trocados, não importa. Se você compra Bitcoin, se você estaca satoshis, você está construindo a sua riqueza, tá? Ao longo do tempo. Beleza? Se você poupa reais, se você coloca o seu dinheiro na bolsa de valores, em fundos imobiliários, em ações, em no Ibovespa, cara, você tá se diluindo, você tá comprando inflação, você tá comprando pobreza, tá? Então, no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar sobre as vantagens e o porquê Bitcoin sempre vai ser melhor que a moeda fiduciária, tá? E porque quem comprar Bitcoin nos próximos dias, nos próximos anos, vai estar formando a sua riqueza, tá? Ao longo do tempo, porque Bitcoin é paciência, Bitcoin é basicamente você comprar e esquecer o que você comprou, compra e guarda, estaca, fique tranquilo e espere o tempo passar, tá? Nessa paciência você será remunerado, beleza? Por você ter feito tudo direitinho, por você ter sido paciente, por você ter feito Bitcoin autocustódia direitinho, você será recompensado. Porque o Bitcoin não é só você comprar. Muito mais importante do que você comprar é você estudar, beleza? Por isso que muitas vezes eu falo estude Bitcoin nos vídeos. Porque não é só comprar. Comprar, qualquer um faz isso. Agora estudar o mais importante é você estudar autocustódia, é você saber de fato como gerenciar os seus bitcoins, saber o que é consolidar o TXOs, você saber o que são carteiras, tá? O que é uma passphrase, o que são as seeds, tá? É você saber de fato isso, é você saber criar uma carteira, você saber deixar essa carteira totalmente offline, sem você precisar comprar um dispositivo de R$ 1.000 ou de R$ 500 de uma empresa terceirizada que você, ao comprar, você tenha que fornecer o seu endereço, tá? Comprando um hardware que é para você guardar criptomoedas ou Bitcoin e fornecendo seus endereços para esse hardware chegar na sua casa. Então, olha a burrice, tá? Você vai comprar um hardware para você estacar os seus Bitcoins, você vai pagar 500 ou R$ 1.000, tá? Dependendo da carteira, se é uma Ledger, uma Trezor. Você, para comprar, você tem que fornecer os seus dados, aonde vai chegar esse hardware. Então você está fornecendo, olha, eu estaco Bitcoin, quero armazenar os meus Bitcoins nessa carteira e o meu endereço é tal. Se essa empresa um dia for hackeada, se essa empresa não for quiser fazer o mal, quiser dar alguma merda, vazar todos os dados, vai estar lá o dado de Nômade Libertário comprou uma Ledger, tem uma Ledger em sua casa que está em tal endereço. Olha que maravilha, olha quanto privacidade. Então por isso que eu falo, muito antes de você comprar, é você estudar sobre o ativo, porque Bitcoin é uma tecnologia, Bitcoin é amplo, Bitcoin são camadas, tá? Bitcoin tem segundas camadas, tem Lightning, tem Liquid, Bitcoin é um protocolo gigantesco, então muito antes de você comprar, você tem que estudar. Muitas pessoas entram no Bitcoin com aquela visão de investimento, como eu entrei também, pensando em colocar R$ 1.000 para fazer 2, 3 mil reais, tá? Só que a partir do momento que você começa a estudar, que você começa a aprofundar, você para de ver o Bitcoin dessa maneira. Você começa a ver o Bitcoin como um ativo de longo prazo, porque de fato é o que é. Bitcoin hoje já não é um ativo mais como investimento. Claro, você não vai ter um retorno tão astronômico quanto alguém que comprou lá em 2010 teve. Isso é óbvio, o ativo já cresceu muito, já está muito consolidado, está consolidando a cada dia mais, tá? Então retornos de mil, 10.000, 20.000%, pode acontecer, nada é impossível, tá? O impossível não existe, beleza? O impossível é só questão de tempo, só que é muito difícil isso acontecer hoje em dia. Então hoje em dia o Bitcoin é um ativo muito mais consolidado. Por ser mais consolidado, tem muitas pessoas colocando o seu dinheiro, tirando o seu dinheiro da economia estatal, da economia fiduciária e colocando no protocolo do Bitcoin. Então é um ativo que está consolidado e vai crescendo aos poucos. Quanto mais os bancos, os governos imprimem dinheiro, injetam dinheiro na economia, aumentam o número, quanto mais dinheiro em circulação, mais o Bitcoin valoriza. Por quê? Porque mais pessoas estão comprando e está tendo menos dele disponível, tá? Aos poucos vai acabando as unidades de Bitcoins para você comprar através de exchanges, tá? Daqui uns anos, cara, P2Ps ficaram escassos para você adquirir Bitcoin. Então o Bitcoin aos poucos vai ficando escasso, porque as pessoas começam a entender, começam a estudar, vê que Bitcoin não faz sentido você vender, Bitcoin é você só comprar e segurar. Eu estudo Bitcoin há 2 anos, eu nunca sequer fiz uma venda, eu não pretendo fazer uma venda de Bitcoin durante as próximas décadas, não tenho interesse, porque não tem benefício, não é benéfico você fazer isso, beleza? Tá? A pessoa que entra no Bitcoin, Bitcoin a US$ 100.000 e segurar por uns 4 aninhos, vai ver Bitcoin a US$ 500.000 com tranquilidade. Não vai vender, não tem sentido,
beleza? Por quê? Porque você vê que aquilo não tem o porquê você usufruir daquilo no agora, tá? Pelo menos eu penso assim, eu estaco o meu saláriozinho em Bitcoin, pra quê? Pra pensar em usar daqui 20, 30 anos, tá? Talvez se eu nem vou usar, talvez eu nem precise, talvez eu estaque mais em Bitcoin pela uma segurança, que se ainda tudo der errado, tudo der merda, eu tenho meu dinheiro num ativo descentralizado, num ativo imutável que ninguém, não importa o que aconteça, consiga tomar de mim. Então o pensamento é qual? Beleza, compro os meus satoshizinhos de boa, estaco, tranquilo. Só que eu não foco em usar eles no futuro. Eu só estaco, tá? Eu deixo lá como uma segurança, como se fosse a minha reserva de vida. Vamos dar um exemplo. Porque ainda assim, se tudo der errado no país que eu tô, eu vou embora, construir uma vida com a minha família em outro país, tá? E o que eu faço? Vamos se virando com o salário aqui que sobra. Beleza, ganho R$ 1.000, vamos tentar guardar 200 e vamos tentar sobreviver com 800 aí, pagar as contas e tentar sobrar um dinheirinho pro lazer aí. Mas no resto, e também tenta melhorar na sua vida, só que sempre, caro, sempre comprando mais bitcoins, basicamente o que eu faço, entendeu? Deixando bem claro, rapaziada, esse vídeo não é dica de investimento, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou rico, eu não sou milionário, então eu não estou afim de levar um processo judicial pelos meus vídeos que eu gravo, de alguém falando que comprou Bitcoin e perdeu e por isso se sentiu enganada, se sentiu lesada por mim. Não, pelo amor de Deus, tá? Esses vídeos que eu faço, cara, são vídeos aí de um personagem, tá? Isso tudo que eu faço, tá? Mas não quero que você faça. Então eu conto o que eu faço, mas não quero que você faça por isso. Por quê? Porque eu não quero que você se foda, que você se comprometa como eu estou me comprometendo, tá? E se tudo der merda, eu assumo as minhas responsabilidades. Eu assumo a pica, tá? Agora não entre na mesma pica que eu tô entrando, beleza? Já deixando bem claro antes que me lasque aí futuramente, porque eu já não tenho nem onde cair morto, me lascar com processo judicial por conta de perca aí de dinheiro de outras pessoas, aí fudeu. Mais no mais, e rapaziada, se você é aquela pessoa que tá assistindo esse vídeo, creio que você não vai ser, mas se você ainda assim tem um resquício de vontade de investir em renda fixa, em Ibovespa, em ações, em fundos imobiliários, não sei, nessas coisas fiduciárias, tá? Esses investimentos tradicionais, cara, pula fora, tá? Por quê? Porque hoje existe, só pra vocês terem uma ideia, aumento da base monetária, tá? Que é expansão da base, que é a expansão da base monetária, é basicamente quanto de dinheiro foi aumentado em circulação naquele ano. No Brasil, ano passado, foi eleito como a pior moeda do mundo, tá? Com cerca de uma desvalorização de 20%. E só para vocês terem uma ideia, todo ano a tecnologia aumenta, todo ano fica mais fácil produzir coisas, produzir carros, produzir computadores, produzir hardwares, produzir tudo. Tudo fica mais fácil perante a tecnologia avança, tá? Por quê? Porque descobre novas maneiras de fazer, descobre novos componentes, tudo fica mais fácil. Novas máquinas fazem, tá? Antigamente, ó, você pega 50 anos atrás ou hoje, como um alimento chega na sua mesa, como um saco de arroz chega, tá? Hoje tem máquinas que colhem, máquinas que embalam a porra toda. Antigamente era tudo feito à mão, tudo mais difícil. Hoje a tecnologia, cara, é gigantesca, tudo muito mais fácil, beleza? Antes, uma pessoa fazia tipo 5 sacos de arroz por dia. Hoje, uma máquina faz milhões e bilhões de sacos de arroz que consegue distribuir pelo Brasil inteiro, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, aumento da base monetária e a tecnologia avança. Perante a tecnologia avança, tudo deveria ficar mais barato, porque ficou mais fácil de fazer aquilo. Tá? Se fica mais fácil, naturalmente o custo é mais baixo. Só que isso não acontece. Tá? Os carros ficam cada vez mais fáceis de ser produzidos. Tá? Os carros têm componentes cada vez mais fracos. Tá? Matéria-prima, beleza? Você pega um carro dos anos 80, bate ele, faz um teste, bate ele numa parede. Ele vai amassar mínimo, pouca coisa. Pega o carro de hoje em dia e soca ele numa parede, ele vai estraçalhar todinho, tá? Então tecnologia avança, era para estar mais barato, componentes mais baratos, era para estar mais barato, tudo mais barato, entendeu? Cria uma ilusão de que aquilo é mais bonito. De fato, são coisas mais baratas que são usáveis, mas são coisas também que são finas para dar aquele acabamento. Claro que nem tudo é lixo, nem tudo é ruim, mas tem uma parte assim que é a parte mais estrutural que é a pior, entendeu? Só que nada fica mais barato, entendeu? A produção aumenta, a tecnologia aumenta, fica tudo mais fácil de ser produzido, as vendas aumentam, ssó que nada disso fica barato. Por quê? Porque muito provavelmente o que acontece? O governo bota taxa, bota impostos para as empresas não perder a margem de lucro, elas aumentam o preço dos produtos, tá? Então quem paga? Quem paga é o brasileiro médio, é o brasileiro que vive aqui nesse país, que sofre com impostos, com regulamentações, tá? Com taxas das blusinhas, com impostos de importações, a porra toda. Então, quem tá perdendo nesse momento é você, tá? É nós.
beleza? Mais especificadamente nós, tá? Porque o político tem uma vida boa. O político ganha dinheiro sem fazer nada, tá? O político ganha dinheiro lá na casa dele, ganha dinheiro em Brasília, debatendo coisas que só vão beneficiar ele, mais regulamentações, mais vigilância, mais censura, mais impostos, mais taxações, tá ligado? Vamos foder o pobre, tá? Porque basicamente é isso. E nós só vamos se fuder. Então qual que é a saída? A saída sempre será Bitcoin, tá? O que eu falo nos vídeos. Sempre, pra mim, eu vejo a melhor saída como Bitcoin. Ouro não existe mais, tá? Beleza? O ouro não bate a inflação tem 500 anos, rapaziada. Tá ligado? Tem não sei quanto tempo o ouro não supera a inflação, tá? Ligado? Se não me engano aí, desde 2000 o ouro não bate a inflação, tá? Não bate. Desde quando houve a queda do padrão, da quebra do padrão ouro, não houve mais escassez na moeda fiduciária, porque antes era lastreada no ouro, de um para um, beleza? Hoje não é mais, hoje não tem lastro nenhum. Então, ó, hoje os bancos, os políticos podem imprimir o quanto de dinheiro eles quiserem e tá tudo bem. Vamos imprimir dinheiro para pagar dívida pública. Vamos imprimir dinheiro para fazer obras públicas, para construir metrô, trem, a porra toda. No final, ó, só arrecando no bolso, beleza? Comprando. Aí aparece manchete, notícia. Família de tal compra casa de 12 milhões. Da onde que será? O cara não tem a renda. Não tem a renda para adquirir essa casa. Não tem o ponto forte. Não tem como comprar essa casa. Mas a casa tá lá. A família, a família. Né? A família, que tá todo no império ali. Todo um império na política. Então é foda, rapaziada. Entendeu? Então, basicamente como eu vejo. E o ponto principal, cara, de você não deixar o seu dinheiro em reais, o seu dinheiro na economia brasileira, é não financiar essas porra, tá? É sobre moralidade, rapaziada. Moralidade que é uma das coisas mais importantes que um homem deve ter. Tá ligado? Grande maioria do meu público aí é homem, tenho toda certeza. Tá? Porque mulher não gosta de escutar o que eu estou falando. Mulher nem tem interesse. Então a grande maioria é homem. E cara, se você é homem, você entendeu o que é moralidade, você, cara, vai colocar aquilo sobre um dos seus princípios maiores de vida. Tá? Um dos princípios maiores de homem aí é não casar com puta, tá? Não assumir filho de outras pessoas, tá? Ter moralidade, ter responsabilidade e ter palavra, rapaziada. E construir sua riqueza, tá ligado? Então moralidade é um dos pontos primordiais de um homem, tá? E cara, a partir do momento que você entende o quão lixo, quão nojento é o sistema brasileiro, tá? Cara, hoje em dia, 94 milhões de pessoas, se eu não me engano, é a marca de 94 milhões de pessoas recebendo renda do governo. Vamos lá, auxílio cachaça, auxílio pitu, auxílio cesta básica, auxílio filho, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não sei a porra toda aí. Minha Casa Minha Vida nem é auxílio, é um programa do governo. Mas, cara, tem dezenas e centenas de formas que o governo dá dinheiro de graça para as pessoas. De graça de um jeito, né? Porque não existe dinheiro de graça, rapaziada. Entendeu? Não existe nada de graça. Tá? Não existe isso. Tirem isso da cabeça de vocês. Entendeu? Tirem isso. Isso é mais um movimento da esquerda, uma maneira da que a esquerda quer te manipular, trazendo equidade, trazendo facilidades. Não existe isso, rapaziada. Não pode. Entendeu? A conta não fecha no final. Não é certo você tirar de uma pessoa que produz e dar para uma pessoa que é improdutiva. Isso não é justo. Tá? A pessoa que produz, ela deve receber o que ela produziu. Tá? Ela não deve abrir mão do que é dela para outra pessoa, a não ser que ela queira. Entendeu? O correto era você pegar os brasileiros produtivos e perguntar: olha, você é de acordo com você dividir a sua renda através de impostos para as pessoas que estão no Nordeste sem produzir nada. A pessoa ia decidir, ia tomar a decisão dela. Tá? Mas não tem essa opção. É como imposto, você não tem opção de pagar imposto. Por isso que o imposto é roubo. Tá? O imposto é algo que é imposto na sociedade, você não tem escolha de não pagar. Se você não pagar imposto, o que você vai acontecer? Você vai ficar restrito na Receita Federal, você vai se fuder, Polícia Federal vai atrás de você, polícia vai bater na sua porta, você vai responder a porra toda. Tá? Quando um bandido vai te roubar, o que ele faz? Ele aponta a arma pra sua cara, ele dá a opção de você não passar o celular, ou você passa o celular ou você morre. Basicamente, quando você não pagar imposto, ou é assim, ou você paga o imposto, ou você vai sofrer as consequências de não pagar imposto, de ser um criminoso perante a lei. Tá? Então, eu não aceito, eu não quero
fazer parte desse sistema, beleza? Não que pagar imposto seja ruim, rapaziada, muito pelo contrário. Eu amo pagar imposto, eu pago imposto, eu amo pagar imposto. Imposto é a melhor coisa que acontece na vida do ser humano. Pagar 6 meses, 5 meses do seu salário, se você é CLT, em impostos é uma maravilha. Eu amo pagar imposto pela soberania do Brasil, pelo crescimento do meu país. Então paguem os seus impostos em dias, tá? Já deixando o meu disclaimer aí. Eu amo pagar imposto, então pague imposto, tá? Mas se você é uma pessoa que é um pouquinho diferente e você não concorda com todo esse sistema, tá? Mas você ainda assim gosta de pagar imposto, estude Bitcoin, tá? Estude Bitcoin, beleza? Então Bitcoin, rapaziada, para finalizar o vídeo, Bitcoin, poupe em Bitcoin e construa a sua riqueza. Poupe em reais e destrua a sua riqueza. Compre inflação, compre pobreza, compre guerra, compre tudo que a esquerda adota no Brasil aí. Beleza? Se você não concorda com isso tudo, se você acha esse sistema brasileiro totalmente ineficiente, se você acha que essa porra aqui vai dar merda, vai colapsar, faça como eu, beleza? Desista do Brasil e compre Bitcoin, dê all in Bitcoin, irmão. E se tudo um dia der errado, vai embora desse país, tá? Você não tá perdendo nada nisso. Nada, nada. Não tem nenhuma ponto negativo em você ir embora, tá? Seja cuzão e salve a sua família. Beleza? É melhor do que você ficar aqui e querer resolver na porra toda, tá? Sendo que você não vai mudar porra nenhuma e você acabar com a sua raça. Tá? Tamo junto, rapaziada. Fiquem no vídeo de hoje aí, é nóis. Se gostou, deixa o like.